Graça e paz, que honra ter você aqui comigo nesse segundo dia dessa jornada de 3 meses do nosso projeto 3 Dimensões. Eu quero ler com você o texto que se encontra no capítulo 4 do livro de Juízes, do versículo 6 ao 9. O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você os vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você. Mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. A geração que antecede Débora, essa profeta e juíza, foi uma geração de filhos que os pais deixaram de representar Deus diante deles. Essa geração de filhos que se levantou antes de Débora, está escrito que eles não conheciam o Senhor e nem as obras que o Senhor havia feito. E então, este povo do tempo de Débora estava sendo assolado por Sísera durante 20 anos. E Deus olha para essa geração de homens e Deus não pôde encontrar um homem sequer que pudesse ser levantado como juiz sobre Israel. É nesse contexto que Deus então levanta uma mulher para aconselhar o seu povo. E essa mulher, quando fala para Baraque a ordem que Deus havia dado, e Baraque, amedrontado, se recusa a ir se ela não fosse com ele, essa mulher profetiza acerca de outra mulher chamada Jael. Eu quero que você entenda que as mulheres que Deus vai usar nesse tempo são como Débora e como Jael. Mulheres com chamados distintos, mas igualmente importantes e relevantes. E nós precisamos entender um pouco sobre essas duas mulheres. Débora, juíza, profetiza, entendeu que havia sido levantada naquele tempo como mãe sobre Israel. As mulheres que são como Débora são mulheres fundamentadas na palavra, que entendem que Deus as levantou como mãe espiritual nessa geração. São conselheiras e não são mulheres que estão competindo entre si, são mulheres que profetizam acerca de outras mulheres e ativam o seu chamado. Débora era casada com um homem chamado Lapidote. Embora Deus tenha levantado ela como juíza, as escrituras citam o nome do seu marido. Isso significa que essa mulher, tão importante para Israel naquele tempo, tinha dentro da sua casa um homem posicionado no seu sacerdote. O significado do nome do esposo de Débora é chama acesa. Isso fala da glória de Deus. Sobre a casa de Débora estava o fogo de Deus, a glória de Deus. E era isso que dava a Débora autoridade para profetizar sobre o povo da aliança. E essa mulher profeta aponta o que Deus iria fazer a respeito de outra mulher. As mulheres que Deus está levantando nessa estação não são como Penina. Penina estava gerando muitos filhos, mas ela estava competindo com Ana. E Ana permanecia calada diante daquela afronta. E quando ela coloca tudo aquilo diante de Deus, Deus faz com que o seu ventre gere para ele um profeta. As mulheres que Deus está levantando nesse tempo não só vão profetizar, mas vão gerar o profético. A mulher que Débora profetizou, chamada Jael, as escrituras diz que ela era mulher das tendas. Não era profeta, não era juíza,
não era uma mãe espiritual sobre Israel, mas Deus entregou nas mãos dessa mulher das tendas o inimigo do seu povo. As mulheres das tendas eram essas mulheres responsáveis por alargar as tendas, levantar acampamento. As mulheres que são como Jael nesse tempo são aquelas que estão preocupadas de edificar as suas casas. Essas mulheres das tendas, elas estão dentro de um quarto secreto. Elas estão priorizando a presença, elas estão se relacionando com Deus. Elas estão alcançando um lugar e uma satisfação na presença de Deus, onde nada mais importa. E são essas mulheres que Deus vai poder liberar nesse tempo. Mulheres que não estão competindo entre si e mulheres que não estão buscando por posição de destaque. Nós precisamos entender o propósito de Deus ter levantado essas duas mulheres naquela geração. Deus não está nos empoderando. Deus está trazendo avivamento no meio das mulheres, para que os homens sejam levantados como guerreiros. Quando Débora se levantou, quando Jael se levantou, aqueles homens foram encorajados. O propósito de Deus está fazendo, o que Ele está fazendo no meio das mulheres, é para que o sacerdócio masculino seja reposicionado. Se prepare para, ao se posicionar na presença de Deus, ver toda a sua casa sendo ativada. Eu profetizo que não só o seu chamado, mas também o chamado do seu marido, o chamado dos seus filhos será reposicionado e vocês serão alinhados como uma família sacerdotal que irá avançar nesse tempo, nesse exército poderoso e ver sendo entregue nas suas mãos o inimigo que tanto tem se levantado contra você. Eu quero te convidar para amanhã, nesse terceiro dia, nós continuarmos aprofundando nessa palavra. Eu creio que esse tempo vai ser muito precioso e nós veremos todas as mulheres que Deus está chamando para esse projeto, florescendo e frutificando com autoridade para um tempo muito precioso. Eu aguardo você, um abraço, não vejo a hora de te encontrar amanhã. Até lá!